Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje nossa convidada para a entrevista será Mariana Carpes, que é graduada em História pela Universidade Federal Fluminense, é mestre em Relações Internacionais pela PUC-Rio e também em Relações Internacionais tem seu doutorado na Universidade de Hamburgo. Ela é professora do Instituto Meira Matos, junto comigo, e especializada em Defesa Química Biológica Radiológica Nuclear, ou seja, DQBRN. Com isso, ela tem autoridade bastante para falar sobre o tema de hoje, que é Relações Internacionais, Defesa e Pandemia do Covid-19. Sejam muito bem-vindos e não se esqueçam de curtir, salvar e compartilhar esse vídeo. Bom, muito bem-vinda, Mariana. Muito obrigado por ter concordado aqui falar com a gente. E, enfim, a gente vai falar hoje sobre política, defesa e pandemia da Covid-19. O que você está pesquisando sobre isso nos dias de hoje? Bom, obrigada, Rubens. Não só um pesquisador que eu admiro muito, mas também um amigo e colega de trabalho. Então, é um prazer estar aqui dividindo esse espaço, esses 15 minutinhos com vocês. A minha agenda, de um modo geral, ela tem um nome que é quase um palavrão, né? Que se chama Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, que é uma especialização dentro das Forças Armadas, principalmente cara ao Exército Brasileiro. E dentro desse contexto, eu comecei a estudar, trazer esse tema que é tão militar para dentro de uma agenda mais de ciência política e relações internacionais, e isso acarretou o desenvolvimento ou a problematização desse tema a partir de uma perspectiva que é a perspectiva do desastre, ou seja, não só pensar na situação de guerra, de uma bomba atômica, de uma arma química, mas também de pensar que a gente manipula esses elementos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares no cotidiano de uma sociedade. E, nesse contexto, a gente tem sempre uma vulnerabilidade, né, latente e um risco latente de acidente. Então, e esses acidentes, por conta da seriedade, né, desses agentes, eles quase que sempre já nascem como desastres. Talvez o mais emblemático que a gente tem no Brasil seja o desastre com o Césio-137, né, em Goiânia, em 1987. Talvez da sua audiência, alguns não tivessem nem nascido nessa época, mas joga no Google. Joga no Google que vocês vão encontrar. Então, a minha pergunta de pesquisa é como que o Brasil, ou se o Brasil, em que medida o Brasil está preparado para responder ou para gerir crises oriundas de desastres, né? Desastres envolvendo esses elementos químico, biológico, radiológico e nuclear. E aí, quando a pandemia da Covid-19 emerge, basicamente eu adaptei a minha agenda de pesquisa ou foquei ela, melhor dizendo, no tema biológico, né? Então, a gente tem um vírus, que é o SARS-CoV-2, que tem uma capacidade de dispersão gigantesca e que, por conta da sua natureza e por conta de uma ausência de preparo de nível mundial, né? Aí não é só Brasil, mas de nível mundial, para responder e para gerir um desastre biológico ou uma pandemia, né? A gente acabou entrando nesse quadro que já se arrasta há quase 2 anos. Então, a minha agenda de pesquisa acabou virando, nesse período pandêmico, basicamente girando em torno de como que se dá, né? Como que o Brasil responde a um desastre biológico, aí mais especificamente, e como que o sistema internacional pensa essa dimensão dos desastres biológicos, né? E aí essa relação sistema internacional e Estado, né, e sociedade. Não, isso é muito interessante, porque se a gente pega a sua trajetória, você é historiadora de formação, foi para a RI, né, fez um doutorado sobre proliferação nuclear no regime internacional de potências médias, chegou na ICM e falou, olha, tem esse DQBRN aqui que quase nenhum civil fala, né, vou ler isso, vou estudar isso com lente de relações internacionais. Ou seja, você utilizou todo o seu arcabouço, seu conhecimento, sua teoria e conhecimento na área de relações internacionais para abrir um novo flanco de pesquisa que é importante, pouca gente utiliza, pouca gente se debruça sobre isso. Isso é muito interessante. Então, como a grande parte da nossa audiência é de RI, ciência política, e tem muita gente também de direito internacional,
deixa eu perguntar como é que o regime internacional, né, e todas as instituições que dele fazem parte, permeiam, influenciam a formulação de políticas brasileiras de resposta à pandemia. Sim. Então, esse eu acho que assim, é o filé mignon desse debate, né? E aí, já que você deu essa canja de falar da minha formação e de como que eu acabei transformando esse tema num tema de debate acadêmico, eu acho que fica, então, esse recadinho, né, para os colegas e para os estudantes que estão chegando na vida acadêmica, que, a priori, não existe nada que não possa ser estudado dentro da academia, né? A questão é qual é o tratamento que a gente vai dar a esse tema, a pergunta que a gente vai se fazer para esse tema e o método que a gente vai se utilizar para acessar, né, esse caso ou esse tema. Então, tendo o rigor científico, qualquer tema é um tema passível de produção acadêmica, né, e é muito bem-vindo nesse sentido. Ou seja, dá para a gente juntar aquilo que a gente gosta, porque Rubens sabe, todo mundo que me conhece sabe, eu sou absolutamente apaixonada pelo tema que eu trabalho. Dá para juntar aquilo que a gente gosta com uma produção de conhecimento que tem um valor para a comunidade, né, epistêmica, para a comunidade científica de um modo geral, né, e para a academia. Então, aí voltando, fechando esse parêntesezinho... Ou seja, dá para trabalhar com o que você gosta. Dá para trabalhar com o que você gosta, exatamente. Aquele parêntese motivacional no canal do Rubens. Então, sobre os regimes internacionais, eu acho que muito do que a gente ouviu falar durante a pandemia foi: nossa, fomos todos pegos de surpresa. Nossa, estávamos vivendo as nossas vidas normalmente, comendo nosso bifinho, fazendo o safari, indo para Disney, Jericoacoara, ou Carnaval, o Ano Novo, e de repente apareceu esse negócio que a gente só via em filmes, né? Contágio, A Dança da Morte, enfim, tem uma série de filmes que tratam dessa temática de pandemias que assolam e destroem a humanidade. Só que quando a gente vai para o mundo real e começa a pesquisar enfim, principalmente o sistema internacional e OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, a gente vê que a pandemia da Covid-19 é a crônica de uma morte anunciada, né? Então, o século XXI, ele nasce, mais especificamente, né, em 2005, a gente vai ter a 58ª conferência da OMS. E nessa conferência, dela sai um produto que é o Regulamento Sanitário Internacional. E esse regulamento, ele aparece como um produto de um debate sobre a iminência de uma pandemia. Uhum. Ou seja, lá no início do século XXI, a OMS, e é importante quando a gente fala assim, a OMS, mas a OMS, desculpa, gente, mãe de pet. Faz parte. A OMS, ela não é um ente que manda nos outros, né? A OMS, ela só existe porque os estados voluntariamente, em algum momento, disseram: a gente vai fazer parte disso aqui. É importante ter uma Organização Mundial da Saúde e a gente vai colocar dinheiro, vai colocar empenho político para que isso aqui funcione. Então, os países, né, todos os países membros da OMS, sentam e discutem em 2005 e chegam a essa conclusão de que uma pandemia era iminente. O que aconteceu é que, no entendimento à época, essa pandemia provavelmente seria por conta de uma cepa de gripe aviária. Por quê? Porque, em geral, o vírus da gripe, ele tem essa capacidade de dispersão e de contaminação, porque é uma contaminação pelo ar, que é muito eficiente, né, num certo sentido. Se você tem um vírus que você tem a contaminação por vetor ou você tem a contaminação por contato com fluido, você consegue conter a dispersão dele comparativamente mais facilmente do que quando você tem uma dispersão pelo ar. Então, pensava-se num vírus da gripe aviária. De fato, em 2009, a gente vai ter uma pandemia que pouca gente lembra, que é a pandemia da H1N1, que é uma gripe, mas não é uma gripe aviária, né? É uma gripe suína. Então, a H1N1,
ela já vem como, de certa forma, uma confirmação disso que os países pensaram lá em 2005. Só que a gente teve naquela época medicamentos de prateleira que permitiram o tratamento dessa doença, né? Então, a pandemia é declarada, mas a gente não tem a mortandade que a gente vai ter nesse momento, né? E aí, por que essas datas, né, são importantes para a gente pensar essa relação sistema internacional e sistema doméstico? Porque no evento de 2005, e a partir do regulamento internacional e desse diagnóstico que é feito, os países, então, deveriam começar a se engajar nacionalmente na construção de estruturas capazes de manejar uma crise oriunda de uma pandemia. Ou, dito de outra forma, os países precisavam construir as suas estruturas de gestão de desastre biológico. Qual é a vantagem potencial do Brasil? O Brasil tem o SUS, que, a despeito de todo o esforço de destruição, o SUS é absolutamente incrível, né? O SUS tem capilaridade, o SUS tem uma estrutura que vai desde a pesquisa científica até a ponta, que é o cuidado médico-hospitalar do paciente, né? Então, a gente, com o SUS, a gente poderia ter robustecido essa estrutura para ser capaz de responder melhor a uma pandemia. Em 2009, a coisa passou um pouco batida, porque a própria natureza daquele desastre facilitou o processo, né? Mas no caso do Brasil, por exemplo, só a partir de 2009, da H1N1, é que a gente, com base naquela experiência, aí sim começa a lapidar essa estrutura de gestão de desastre que a gente vai colocar em prática agora com a Covid-19. Né? Ou seja, o que você está querendo dizer é que, apesar de haver uma estrutura, um regime internacional, instituições internacionais, os países, e principalmente o Brasil, demoraram para reagir a essa estrutura, ou seja, a permeabilidade não foi como deveria ter sido. Exatamente. A resposta, isso é importante no sistema internacional, né? Porque o sistema ele é moroso, é como se fosse um paquiderme se mexendo. Então, a resolução política que os chefes de Estado tomam num evento não se traduz imediatamente em legislação doméstica e medidas nacionais de resposta ou de comprometimento com aquilo que foi acordado internacionalmente, né? Por quê? Porque quem vai são os chefes de Estado e aqui dentro eles têm que lidar com interesses paroquiais de elites específicas ou com os embates dentro do seu legislativo e, eventualmente, entre legislativo e judiciário, quanto à possibilidade, né, e o interesse de se colocar em prática aquilo que foi acordado ou, em outros casos, engavetar aquilo e deixar mais para diante. Né? Então, Mari, fala. É que desculpa, que nosso tempo é bem curto. Mas, então, como é que fica a imagem do Brasil diante dessa resposta? Isso foi uma pergunta, inclusive, que veio pelos nossos usuários, né, seguidores. Como é que fica a imagem do Brasil após a resposta que o Brasil deu à pandemia? Então, aí já caminhando diretamente do que eu falava antes, né? Dentro do Brasil, a gente tem uma legislação específica, né? Um documento que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, o documento mais atual, se eu não me engano, é de 2017, mas tem uma legislação que é a 12608, que, se eu não me engano, é de 2012, que vai instituir a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Que documentos são esses? Né? Eles antes estavam... a gente pensava isso junto com o antigo Ministério da Integração Nacional, né? Que agora é Desenvolvimento Regional. O que esses documentos dizem? Eles explicam, e é legal ler a legislação, né? Muitas vezes o estudante ele fica com preguiça ou acha chato ler legislação, mas quando a gente está fazendo pesquisa científica,
ler o documento original facilita demais o entendimento. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de, com o conhecimento que a gente está adquirindo ou já adquiriu, fazer uma análise de um material bruto, ao invés de importar para o nosso trabalho a análise de uma outra pessoa que leu aquele documento, porque toda leitura é mediada por determinadas percepções que a gente tem, né? Então, é sempre bom voltar ao documento original. E nessa legislação, então, a gente vai ter a atribuição de responsabilidades, ou seja, a quem cabe gerir uma crise, se essa crise for de natureza biológica, ou seja, a gestão de um desastre biológico no Brasil cabe a quem? Cabe ao Ministério da Saúde, né? Que é o órgão por excelência, né? O órgão técnico por excelência que lida com esse tema. A estrutura do SUS está ali embaixo, né? Do guarda-chuva da saúde. E o ponto focal, né, o ponto de contato, chama ponto focal mesmo, da OMS no Brasil, está dentro dessa estrutura do Ministério da Saúde. Dá para a gente desenvolver muito o que é isso, mas as organizações internacionais elas têm pontos, têm contatos específicos, né, como se fosse ali uma representação ou aquele ator que vai fazer a ponte do nacional com o internacional, né? Então, isso está dentro da estrutura do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde sabe fazer gestão de crise biológica. Por quê? Ah, Mariana, você está dizendo isso porque você adora o SUS? Não, eu estou falando isso porque a gente fez uma gestão, a gente está acostumado a lidar com epidemia. Rubéola, zika vírus, dengue, chikungunya, poliomielite, né? Então, a gente tem uma série de experiências no Brasil de combate e manejo de doenças epidêmicas e outras doenças que que vão ser, como a poliomielite, vão ser extintas, né, no território nacional por conta de um esforço da área de saúde no sentido de vacinar a população, né? Fazer uma cobertura vacinal gigantesca. Sarampo também é uma, né? Que a gente vai conquistar a erradicação dela e depois vai perder esse status por conta de fragilidades no nosso sistema. E aí, falando dessas fragilidades, falando da visão do Brasil, que o Brasil vai ter, né, a imagem internacional do Brasil, qual vai ser o problema? O problema vai ser a politização de uma estrutura burocrática, técnica, que sabe fazer, né? Ou seja, no momento em que a gente começa a ter a interferência, né, principalmente da Presidência da República, na gestão da crise da Covid, a gente então começa a ter um embate entre o conhecimento técnico, da burocracia técnica, que sabe, é treinada e faz isso cotidianamente, e atores políticos que não conhecem, não detêm esse conhecimento técnico, mas que vão, na base do achismo, do obscurantismo, dizer o que eles acham que deve ou não deve ser feito. Exemplo, precisa fazer distanciamento social. Aí o outro lado político vai dizer, não tem que distanciar, tem que continuar vivendo a vida e esperar que a imunidade de rebanho aconteça. Ok, imunidade de rebanho é algo que se tem como resposta a algumas doenças, mas não é uma como essa, que a gente mal conhecia, né? Porque a imunidade de rebanho vem quando? Quando você tem uma doença que você pega uma vez e você fica imune a ela. Então, quanto mais pessoas pegarem e forem tratadas, mais rapidamente você tem ali uma cobertura de proteção contra aquela doença. Não é o caso de doenças como as gripes e não é o caso de uma doença como a Covid-19, né, como o coronavírus. Então, nesse embate, quem vai perder internamente? A população brasileira, porque, e aí eu acho que os números falam por si, né? A gente não precisa ficar trazendo essa morbidade aqui. E quem vai perder internacionalmente é o Estado brasileiro. E aí é muito importante a gente fazer uma distinção entre governo brasileiro e gestão doméstica e o Estado brasileiro, porque o governo muda. O Estado brasileiro, ele é constante, ele é um ator internacional constante.
E o sistema internacional, eu sempre brinco em sala de aula com os meus alunos, que o sistema internacional ele é cardíaco, então ele não pode tomar susto. Então as coisas, as mudanças, elas precisam ser sempre demoradas, diluídas, né? E as imagens que são construídas e as posturas que são adquiridas e assumidas, elas precisam ter uma continuidade para que haja estabilidade no sistema, para que um país do sistema não comece a ver no outro ameaça potencial. Hoje em dia, o Brasil é um pária na área de saúde, né? É na área de meio ambiente também, mas a gente está falando aqui especificamente de saúde, ainda que essas duas áreas estejam absolutamente ligadas, né? O coronavírus, a Covid-19 só nasce porque a gente tem, né, porque ela nasce como, ela é uma zoonose, ou seja, a gente tem um contato com outras espécies e nesses contatos o vírus salta de um animal para o outro e acabou vindo parar nesse, né, no animal chamado ser humano. Então, o Brasil hoje é um pária internacional, é um país que sustenta, de um lado, paradoxalmente, tem um SUS e 600 mil mortes. Né? Como que a gente explica isso? A gente explica isso porque o Brasil não tem capacidade de gestão de crise? Não. A gente explica isso porque existe uma variável interveniente chamada interesses políticos, né, que vai minar esse processo de resposta. Que, quando a gente fala de estruturas burocráticas, né, e burocracia técnica, a gente está falando de um processo que, assim, ele é quase automático, né? O cara bota para funcionar a engrenagem. Agora, se chega alguém lá né, e bota uma varetinha no meio da engrenagem, a engrenagem para. Se para uma roldana da engrenagem, todo o processo é comprometido. Então, hoje o Brasil tem, e vai carregar ainda por uns anos, uma imagem internacional negativa em relação à Covid, por conta dessa variável interveniente, que é a variável política. Mudando o governo, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar reconstruir essa imagem. Mas, da mesma maneira que a gente diz em economia que o investimento perdido você não recupera, né? Perdeu, perdeu. Então, agora você vai tentar construir algum ganho a partir dessa experiência traumática. Né? Então, a depender do cenário político, né, que se avizinha para o Brasil a partir das próximas eleições, pode ser que a gente, então, consiga reconstruir algo desse prestígio internacional, falando, né, em termos de conceitos de relações internacionais, que o Brasil consiga recuperar ou reconstruir parte do prestígio internacional que foi perdido por conta dessa experiência na Covid-19. É o que eu diria. E aí, lembrando, para amorguentar o prestígio também é poder. Exatamente. Principalmente para países como o Brasil, que a gente classifica, né, como potências regionais, países intermediários e etc. Então, para esses países, não é arsenal atômico que confere poder internacionalmente. É a capacidade de influenciar o sistema, e essa influência, em larga medida, vem a partir do montante de prestígio, né, ou de poder não material, né, que o país dispõe. Né? Então, para o Brasil, prestígio é um instrumento de poder caríssimo, e a gente abriu mão momentaneamente dele. Né? Então, a gente vai ter aí um longo caminho para recuperar aquilo que a gente está perdendo agora. Mas aí, cenas do próximo capítulo, né, Mari? Vamos ver o que vai acontecer, porque nós somos internacionalistas e a gente não tem bola de cristal para descobrir o que vai acontecer no futuro. Mas agradeço bastante sua participação, o nosso tempo é curto e espero receber você numa próxima oportunidade também, para falar sobre DQBRN agora. Eu que agradeço, esse tema é um tema importante, então eu fico muito feliz que a gente tenha tido esse espacinho para botar um pouco mais de pimenta no debate, né? Porque é um debate que não se esgota, então espero que tenha despertado interesse em alguns daqueles que estão ouvindo a gente hoje. E quem quiser falar com a Mariana, é só entrar no site do PPGCM, tem uma cartinha lá para você clicar na foto dela e você consegue mandar um e-mail para ela, fácil. Isso aí.
Então, até a próxima.